Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. O casamento numa estrutura muito maior. Parte 1. Quase a totalidade dos casais não sabe que o casamento está inserido numa estrutura muitíssimo maior. Que estrutura é essa? O plano de Deus. Essa é a estrutura na qual o casamento está inserido. Toda a nossa maneira de pensar, o casamento deve estar condicionada a essa estrutura. Os casais só conseguirão entender o significado do matrimônio se compreenderem que está dentro desse plano. É para esse plano, e só sobreviverá se estiver embasado nesse plano. Então, precisamos voltar ao princípio de tudo para notar a relação dessas duas coisas, o casamento e o plano de Deus. Para isso, precisamos entender o que aconteceu antes do casamento, senão não teremos clareza alguma quanto à origem, propósito e significado. Voltemos então à origem de tudo, até mesmo antes da criação, quando havia Deus e seus anjos. Entre esses anjos havia um principal, a estrela da manhã, Lúcifer. Ele era belo e poderoso. Não havia na miríade de anjos alguém mais radiante e influente. Ele era o sinete da perfeição. Quando Deus criou os céus e a terra e os anjos cantavam alegres, confrontar com Jó 38:7, toda a criação foi colocada sob seu domínio. Um dia, porém, depois de tanto olhar para si, Lúcifer desejou o que não podia desejar, ser igual a Deus. Ele teve uma crise de vaidade, se orgulhou de sua formosura e ambicionou o lugar de Deus. Lúcifer estava cheio de si, seu eu estava inflamado. Ele não via outra coisa senão ele mesmo. Inebriado com seu próprio conhecimento, talentos e habilidades, e totalmente possuído por seus atributos, ele disse: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos do 13 ao 14. E ele não ficou só. Antes influenciou, encantou e persuadiu um terço dos anjos para o seguir em sua loucura de afrontar a Deus. Diante disso, Deus o julgou. Esse usurpador precisava ser duramente disciplinado, e foi isso que aconteceu. Quando Deus julgou Satanás e o universo que sob seu domínio estava, foram julgadas as criaturas que se uniram a ele na sua rebelião, os anjos que o seguiram e os seres vivos na terra naquela era. Depois de julgado, os anjos rebeldes tornaram-se as forças espirituais no mal, no ar. Efésios 6:12. E os seres vivos tornaram-se espíritos sem corpos ou demônios morando nas águas com as quais foram julgados. Mateus capítulo 8, versículo do 28 ao 32. Por causa do juízo de Deus, a terra tornou-se sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 2, literalmente. Sepultada sob as águas profundas e envolta em trevas. A melhor descrição bíblica para o juízo de Deus e sua repercussão na criação está em Jó, capítulo 9, versículos do 5 ao 7. Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, quem fala ao sol, e este não sai, e sela